Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio e neste vídeo aqui agora, pessoal, eu vou ensinar você a criar o seu setup base. Eu vou ensinar de uma forma onde você vai poder aplicar o que eu te ensino aqui no Forex, nos índices, na corretora Derive, nos índices sintéticos, no mini índice, no mini dólar e tudo. Qualquer ativo você vai poder fazer o que eu vou te mostrar aqui. Isso é muito importante. Então, te peço agora que preste atenção no vídeo. Se você estiver fazendo alguma coisa, termine e depois volte e assista o vídeo. Mas você precisa assistir o vídeo inteiro, tá? Aqui eu vou te ensinar a criar o seu setup base. Ah, eu quero negociar índice sintético na Derive. Então assista o vídeo que o que eu te ensinar aqui você pode replicar aí na Derive e gerar o seu setup base para fazer a sua otimização. Ah, eu quero negociar Nasdaq. Assista o vídeo que você vai aprender a fazer um setup base para você poder fazer a sua otimização no Nasdaq. Ah, eu quero negociar Forex, a mesma coisa. Então aqui você vai poder aprender a otimizar e o principal, gerar o seu setup base, ok? Bom, para fazer esses procedimentos aqui, eu vou usar a QuatXC, tá? Independente disso, e eu vou usar o mini dólar, ok? Como exemplo, tá? Por quê? Porque é muito importante a gente saber as características do ativo antes da gente partir para criar o setup base, tá? Até agora nós já mostramos setup base para mini índice, setup base para Forex, mas eu quero mostrar para você detalhes que você precisa conhecer antes de iniciar uma otimização, tá? Mesmo que o robô tenha muitos parâmetros, não se preocupe. Eu vou te ensinar você a marcar os principais parâmetros e conseguir ótimos resultados com o que nós vamos criar aqui agora, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui, eu tenho que ter o Sets Pro instalado. Para isso, você vai rodar um backtest básico para você validar, beleza? Então o que você faz aqui, ó? Eu tenho o Sets Pro instalado, tudo ok. Eu clico aqui em visual. Estou aqui com o meu ativo em dólar M24, porque é o ativo que eu vou testar. Se você tiver no Forex, pega o EURUSD, pega GBP-USD, o que você quiser. Está na Derive, pega um índice sintético. Então você precisa fazer o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Então você tem ele aqui, eu selecionei WDO M24. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora, antes de qualquer coisa, nós vamos olhar as características desse ativo. Então eu venho aqui, ó, WDO M24, clico no botão direito, especificação. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque nessa aba especificação aqui você vai ver tudo que você precisa para conseguir fazer sua otimização, principalmente lote inicial e passo para incremento de cada lote, tá? Para quem não conhece, é o seguinte: eu abri um lote de 0.01. Se o meu passo for 0.01, então eu posso ter lote de 0.02, 0.03 e daí por diante. Então você vem aqui, primeira coisa que você olha é o seguinte: volume mínimo negociado 0.01. Então você já sabe que você pode negociar o lote de 0.01. Máxima do volume 100. Então você no mini dólar aqui você pode ter um volume, você pode ter uma ordem até de 100.0, tá? Passo do volume 0.01. Então nesse caso aqui, como o meu lote inicial é 0.01 e o meu passo é 0.01, então eu posso usar fator de multiplicação, posso usar qualquer coisa, tá? Por quê? Porque se você pega um ativo, que o lote mínimo, por exemplo, é 0.10 e o passo é 0.10, então você pode abrir um lote inicial de 0.10, o segundo lote de 0,20, o terceiro de 0,30, o quarto de 0,40, então provavelmente a multiplicação não vai funcionar. Aí você tem que usar o fator soma, tá? No seu setup base. Então são esses detalhes. Então você já sabe o volume mínimo, o passo do volume e o volume máximo, tá? Então nós podemos abrir um lote até de 100.0, ok? Isso aqui você precisa ver em cada ativo que você vai negociar, perfeito? Ok, tanto que se eu vier aqui no índice, aqui ó, o M24, se eu vier aqui, ó, especificação, ele já muda, tá? Ele começa com um lote mínimo de 0.01, mas vocês conseguem abrir no máximo um lote de 0.25.
mesmo que eu tenha 4 operações de 25.0, eu posso ter 4 ordens de 25.0, mas cada ordem não pode ter o lote maior do que 25.0. Então ele já é diferente do mini dólar. Então é importante você olhar o ativo que você quer gerar o setup base. Então olhou isso, definiu o lote mínimo, o passo do volume, lote máximo, igual está mostrando aqui, perfeito. Agora você vem pro ativo em si, abre o gráfico do ativo, por exemplo, mini dólar. Eu preciso saber o seguinte, qual é o range que o ativo anda, por exemplo, por dia. Então vem aqui, aumenta aqui, ó, vem aqui, ó, faço. Deixa eu ver o tamanho de um candle do mini dólar na 4XC. Estou falando na 4XC. Se você tiver na B3, você também tem que medir lá para ver direitinho. Se você tiver em outra corretora, tudo que eu estiver fazendo aqui, você vai fazer no ativo que você quer otimizar, na corretora que você quer otimizar. Eu estou te falando isso porque provavelmente, tá? Deixa eu conferir aqui para você. Provavelmente, se eu pegar aqui o mini dólar, tá? O mini dólar aqui deixa eu ver aqui da B3. O mini dólar da B3 já é diferente um pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir aqui para tirar a dúvida. Tá? Rapidinho. Não, beleza, é igual. Então, por exemplo, o WDO que eu vou otimizar aqui agora, na 4XC, o setup base vai servir, mas você tem que fazer o ajuste no lote inicial. Por quê? Se eu pegar aqui agora, aqui, ó, se eu pegar aqui na B3 aqui agora, B3, eu venho aqui, veja aqui, ó, WDO aqui, ó, por exemplo, especificação. Aí eu olho aqui, ó, rola aqui, coloco volume mínimo 1.0, passo do volume 1. Então, fator de multiplicação aqui não vai funcionar. Então você provavelmente na B3 teria que usar soma, tá? Então são essas características que eu estou te falando. Então cada corretora que você for gerar um setup base, você precisa entender as características daquele ativo para daí você fazer a otimização, a geração do setup base que você quer. Então já estou aqui na 4XC. Primeira coisa que você vai fazer aqui, estou com o meu RoboSets Pro, selecionei o ativo da WDO, e se você tiver em outra corretora, selecione o que você quiser. Coloque o saldo que você precisa otimizar, tá? Por exemplo, eu quero R$1.000 aqui, no caso, se for dólar, você coloca o que você quiser aí. E em parâmetros, você vai fazer o seguinte, Ctrl X, pré-definidos, tá? Vem colocar pré-definidos, por quê? Porque eu quero que ele clique, ele configure, ele fique com a configuração original. E aí sim eu vou colocar meu e-mail, e vou pedir para rodar um teste visual. Para que isso? Para eu validar se o robô está instalado. Então eu quero ver se o meu robô está instalado. Então eu venho aqui e rodo para você verificar se o seu robô está instalado corretamente. Beleza, está instalado porque está abrindo o ordem. Tá vendo? Ele abriu a operação aqui, está tudo ok, o robô está instalado, belezinha, perfeita, aparece a data, tudo certinho. Então eu posso parar isso aqui. Beleza? Pronto. Agora sim vamos começar a gerar o nosso setup base, tá? Por quê? Porque é importante que você entenda de uma vez por todas os parâmetros que você tem que marcar, por que você tem que marcar, tá? Então agora vamos começar aqui com calma, tudo tranquilo. Então eu vou vir aqui em parâmetros de entrada, ok? Vou aumentar essa tela para ficar melhor a visualização. Antes de tudo, eu vou vir aqui e fazer o seguinte, eu preciso marcar quanto de ponto anda o meu mini dólar. Observe, o mini dólar, qualquer andada dele, ó, um dia de negociação pequeno dá 34.526 pontos. Tem dia que ele chega a andar 79 mil pontos. Se você pegar o mini índice, por exemplo, tá? O mini índice, olha aqui, ó, vamos pegar um dia grande dele. 3.800 pontos, tá? Por isso que um setup do mini índice não funciona no mini dólar, tá? Porque é uma discrepância muito grande no range de pontos que um ativo anda para o outro. Aqui, ó, 821 pontos. Então observa que tem, tá vendo? Ó, é uma movimentação bem menor, tá vendo? Ó, 534, enquanto o mini dólar só hoje aqui andou 31 mil pontos. Então você já sabe
que o mini dólar é um ativo de range muito grande. Olha lá, 293 mil pontos. Isso aqui, esse tipo de medida você vai fazer em todos os ativos que você quer otimizar. Mas assim, eu quero otimizar Forex, eu preciso fazer tudo. Não, pares de moeda Forex têm a mesma característica, tá? Mas, eu quero otimizar um índice sintético na deriva. Beleza, aí você tem que fazer o que eu estou te mostrando. Porque lá tem vários índices sintéticos e cada um tem suas características. Eu quero negociar outros ativos. Então, tudo que eu estou mostrando aqui você tem que fazer no ativo que você quer fazer a otimização. Então, eu já sei que o range é grande. Então, se o range em pontuação é grande, então nós precisamos gerar um setup onde todos os parâmetros referentes a pontos estejam dentro desse range que eu quero. Então, agora eu vou mostrar para você. Então, eu estou aqui com o meu setup básico aqui, sem nada, e eu vou fazer uma otimização. Nesse caso aqui, eu vou fazer um setup base de cruzamento de média. Tá? Como que eu faço isso? Eu venho aqui em modo de negociação. Esse modo de negociação aqui, pessoal, é onde você escolhe o tipo de entrada. Tanto que deixa eu puxar aqui para você ver, que você vai entender aqui, ó. Cadê? Tanto que se eu clicar aqui, ó, tem tudo, ó, inclusive a FIMAT aqui embaixo aqui. Se você quiser fazer um setup base para FIMAT, você deve selecionar a FIMAT. Se você quiser fazer para cruzamento de média, você vem para cruzamento de média. Então vamos, por exemplo, que seja a própria FIMAT mesmo, por exemplo. Você pode pegar a FIMAT aqui e selecionar ela. Vamos fazer para ela para ficar mais fácil, que é o último modo de entrada que a gente criou, tá? Então nesse ponto aqui eu vou fazer assim, ó. Eu venho aqui e clico em otimização. Por quê? Para liberar os parâmetros para eu marcar. Agora sim, tá vendo? Ó? Agora está liberado para eu marcar. Então eu já selecionei FIMAT. Distância entre ciclo. Eu quero isso? Não. Você pode tirar isso aqui. Tá? Coloque 0. Isso aqui não vai te ajudar em nada na otimização. Talvez você até pode colocar, mas não precisa. Tá? Se você falar, eu quero colocar, aí você tem que vir aqui marcar ela. Como nós estamos fazendo para mini dólar, então a distância mínima você pode começar aqui de 5 mil pontos, pelo menos. Um passo a cada 5 mil pontos. E coloca aqui, por exemplo, 25 mil pontos, por exemplo. Seria isso, tá? No mini dólar, tá? Mas nesse caso eu vou preferir deixar ele desmarcado. Então deixa zerado mesmo. Se não apagar aqui, ó, não preocupa não. É só desmarcar aqui, ó. Desmarquei e acabou, tá? Não vou otimizar nada. Deixo valendo 0 aqui que eu coloquei. Então eu já selecionei FIMAT, tudo aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou mexer em quais parâmetros? Cara, eu posso aqui, ó, limite de negociação diária, eu posso marcar ele, tá? Porque é importante às vezes você ter isso aqui, porque às vezes isso aqui vai te ajudar a sair fora de negociações depois que você já ganhou um bom lucro, tá? Porque às vezes você negocia 20 operações, já ganha um bom lucro, você já sai fora. Então você pode chegar aqui e deixar 20, coloca um aqui e vai até, não, coloca 2 aqui pelo menos, e vai até umas 50 operações que seja, tá? Ok, deixa assim. Limitar ciclo por dia? Não precisa, tá? Só se você quiser. Se você quiser marcar, eu quero limitar você. Basta marcar aqui que ele já fala verdadeiro ou falso aqui, ó. Tá vendo? Então, mas eu não quero, vou deixar desmarcado aqui. Beleza. Então, essa parte aqui eu já fiz. Agora eu preciso fazer os demais passos aqui, onde é sobre lote, tá? Eu recomendo você usar isso aqui, ó. É o que dá melhor performance, tá? Você vem aqui, ó. Ativa o lote dinâmico, tá? É importante no teste, na otimização, no setup base é importante você usar incremento de lote, mas depois, se for usar, você deixa lote fixo, que eu já mostrei nos outros vídeos aí. Então eu vou deixar lote dinâmico. Agora sim, eu vou otimizar o percentual. Esse percentual eu quero que comece de 0.0025, tá? Você vai colocar no seu setup aí, ó. Você vai colocar 0.001, que é o passo, até 0.09. Então isso aqui vai ser o seu incremento de lote dinâmico. Veja, eu ativei o lote dinâmico, eu coloquei agora para otimizar o percentual referente à conta. Esse parâmetro aqui é um fator de multiplicação em percentual. Isso aqui é 0.004%. Então
Então ele vai pegar esse percentual e multiplicar pelo saldo da sua conta. E esse saldo ele vai fazer você gerar o tamanho de lote, ok? Então, ok, eu já defini que o meu lote vai ser dinâmico. Lote inicial eu pulo. Agora vem a questão. Lote mínimo, deixa 0.01 mesmo. Máximo volume para entrada, você se quiser pode otimizar, mas não recomendo, não precisa, tá? Não preciso, porque talvez você quer otimizar, você fala, aqui eu quero otimizar o seguinte, eu quero que o meu lote máximo inicial seja de 0.10, incremento, né, passo de 0.05 até 0.50, por exemplo. Você pode mandar otimizar isso aqui se quiser, tá? Dessa forma. Eu vou desmarcar porque para mim não faz sentido isso, tá? Máximo volume e ordem de retração. Se você quiser também limitar, bem, senão você não precisa. Porque por padrão, ele já vai trazer aqui para você aqui, ó, definir dinamicamente o lote máximo, retração. Então ele vai fazer o quê? Lote máximo é quantas vezes o lote inicial? 15 vezes. Se eu começo com o lote de 0.01, ele vai abrir no máximo 0.15, tá? Já vem padrão isso. Deixa que funciona bem e segura, porque não é abrindo lote grande que vai resolver sua situação. Então isso aqui você não mexe, tá? Beleza? Vamos para os próximos passos aqui agora. Agora sim aqui, ó. Eu quero habilitar isso aqui, eu quero otimizar se eu devo ou não abrir lote buy, sell simultâneo. O que é isso? O robô trabalha com operações de compra e de venda, aqui, ó. Compra e venda habilitado, beleza? Mas eu quero ver se eu posso trabalhar os dois juntos. Por padrão ele vem desligado, que significa que se eu tiver operação de compra eu não vou fazer operação de venda, mas eu quero otimizar. Então na minha otimização eu quero ver qual é o resultado que ele me dá, se ele vai me dar melhores resultados com ele desligado ou com ele ligado. Então eu vou marcar ele, tá? Eu marco buy e sell simultâneo aqui, ok? Beleza. Esses parâmetros de spread máximo é muito importante quando você vai negociar Forex com vários pares. Talvez seja interessante você ativar o spread máximo, tá? Aí você pode ativar e marcar aqui qual é o spread máximo. 30 pontos, 40 pontos, 50 pontos. O que é isso aqui? Significa que você vai colocar um limite de spread para permitir que seja aberta a ordem. Mas nesse caso aqui eu vou deixar falso mesmo, porque isso aqui é algo muito individual de cada um aqui, tá? Eu deixo falso, mas se você quiser marcar, você pode, tá? Ok. Aqui começa. Eu vou usar preço médio. Então esses parâmetros aqui já estão ok, tá vendo? Ó, preço médio, tudo certinho. E agora sim, tá? Você vai poder fazer otimizações. Se você for usar multiplicação, você precisa de fatores de multiplicação. Se você for usar o modo exclusivo, se você usa o módulo exclusivo, você não usa esse parâmetro aqui, ó, tá? Esse parâmetro fica obsoleto. Esse parâmetro aqui, etapa 1, fator incremento, ele só vai ser usado no multiplica e no soma, tá? Multiplica e soma, multiplica e soma. O incremento base lote, ele significa o quê? É o incremento com base no lote inicial, tá? Aqui, ó, se eu ponho aqui, ó, ó lá, ó. Quer ver? Não dá para ver, mas se você abrir sua tela, você vai ver que é incremento com base no lote inicial. Então, nesse caso, eu não vou usar isso aqui. Eu vou usar ou multiplica ou o exclusivo. Então, se eu usar o multiplica, eu preciso otimizar os fatores de incremento de lote. Como que eu faria? Eu marcaria esse parâmetro, etapa 1. Repara que eu tenho ele na etapa 1. Eu tenho ele na etapa 2 aqui. Eu tenho ele na etapa 3, na 4 e na 5. Tá? E na 6 também. Então eu já gravei um vídeo explicando sobre esses parâmetros do Sets Pro. Se você não assistiu, vai lá no meu YouTube e assiste a especificação dos parâmetros. Eu mostro como é que funciona essas etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudinho lá. Então é importante, tá? Então se eu uso o fator multiplica, eu tenho que usar o fator de incremento,
que é o quê? Eu abri uma ordem de 0,10. A segunda ordem minha, qual vai ser o tamanho dela? Qual fator de multiplicação eu vou usar? Se eu usar o fator 1 na multiplicação, então o lote vai ser igual para tudo. Mas se eu usar 1,5 e eu abrir um lote 0,10, então a segunda ordem vai ser de 0,15. E aí sucessivamente, ele vai aumentando, ele vai pegando sempre a última ordem e multiplicando por 1,5. Tá? Então aqui, se você usar multiplica, você coloca o fator incremento. Se você usar a soma, você coloca o valor que você vai usar de soma. Tá? Significa que, comecei com um lote de 0,10. Então qual vai ser o tamanho do lote que você vai somar? Então eu vou somar 0,10. Eu quero testar também 0,01 até, por exemplo, 0,20, por exemplo. Então eu quero testar a otimização também, mesmo sendo soma, porque na verdade ele não vai multiplicar, ele vai somar, ok? Então vai começar de 0,10, aí ele pega o primeiro lote, se o primeiro lote é 0,10, ele soma mais 0,10, o segundo lote vai ser 0,20. Aí vai testando. Depois 0,11, tá vendo que eu pego aqui, 0 mais 1, 0,10, com passo de 0,01. Então ele testa 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, tudo como fator de soma, tá bom? Então isso aqui, soma, multiplicação, é muito importante, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o multiplicação para você entender, tá? Então ok, selecionei multiplicação, então agora sim vamos seguir o barco aqui para baixo aqui para a gente acelerar o nosso processo. Como eu sei que o mini dólar ele anda um range muito grande de pontos, por exemplo, 330 pontos em 10 dias, ou 30 mil pontos num dia, 10 mil pontos no outro, então aqui agora eu preciso definir a minha etapa 1, que é o quê? Qual é o range da minha etapa 1? Qual o tamanho? Então eu vou colocar 50 mil pontos. Eu coloco 50 mil pontos aqui. Isso aqui não vai ser otimizado. Isso aqui eu vou definir 50 mil pontos aqui. Tá? 50 mil pontos. Aí sim agora. Etapa 1. Distância, ordem, retração. Aí eu vou otimizar. Eu marquei a flagzinha aqui, Marquei a flag e vou. No caso do mini dólar, eu vou colocar aqui 3.000. Vou colocar 1.000. E vou colocar até, por exemplo, 15 mil, por exemplo. Vou colocar mais, vou colocar até 30 mil. Ok. E aí ele vai me mostrar o que é melhor ou não no mini dólar, tá? Porque eu começo com 3 mil, incremento de 1.000 e 1.000 e vou até 30 mil, tá? Usando 50 mil pontos de range. Fator soma, não mexo nada nisso aqui, não mudo. Qual é o fator de multiplicação? Eu quero otimizar. Quero começar com 1.0, tá? Incremento de 0.1, tá? 0.1 e eu coloco até 2.0, por exemplo, tá? Fator de multiplicação. Então ele vai começar multiplicando por 1 para ver se sem aumentar é melhor. Depois ele pega 1.1, multiplica, 1.2, multiplica e aí vai indo, tá? Etapa 1, Max Trade, que é o quê? Quantas operações eu quero? Então eu quero ver de 3, de 1 até 10 ordens, por exemplo, tá? Vamos ver. Então eu vou otimizar isso, tá vendo? Estou limitando isso aqui também. Etapa 1, definir lote fixo, não. Etapa lote, não. Preço médio, sim. Isso aqui, pessoal, eu não preciso nem marcar aqui agora, mas eu vou ensinar vocês sempre a marcar para já ficar pronto, tá? Que é o que? Eu quero abrir ordem só nas mudanças de candle. É muito mais seguro, mais garantido para você. Você evita aquela movimentação gigantesca desnecessária, tá? Então você já faz isso aqui para evitar isso. Então eu já tenho 3 parâmetros aqui para otimizar. Agora vamos partir para a etapa 2 aqui, tá? Etapa 2. Eu vou colocar mais 50 mil pontos aqui, que é o range da etapa 2, tá? Importante, se você não sabe o que eu estou falando, assista o vídeo que eu gravei sobre os parâmetros do CETES Pro. Tá no YouTube. Tá? Distância, retração, vou começar com 3.000, vou colocar 1.000 e vou manter a mesma na distância 1 aqui, que foi 30 mil. Você vai repetir o que você fez lá em cima, tá vendo? Todos esses aqui, igualzinho, tá vendo? Aqui também eu marco aqui, começo com 1, aqui 0.10 e 2, pronto, tá aqui,
Já fiz, ó. Ficou igualzinho. E agora vamos aqui, ó, Max Trade. Quero começar com trade 1, ó, com 3, incremento de 1 em 1 até 10. Beleza, então eu tô colocando parâmetros que eu quero otimizar aqui, tá? Isso aqui que eu tô fazendo é um setup base aqui, tá? Agora vamos rolar para a etapa 3 aqui, tá? Observa, tudo que tem na etapa 1, você tem na etapa 2, você tem na etapa 3, até na etapa 6. Então, não vamos encher linguiça aqui. Vamos fazer o que eu estou mostrando aqui, que é mais fácil para você. Então, vou colocar 50 mil pontos aqui. Agora, só tirar uma dúvida. Por que eu estou colocando 50 mil na etapa 1, 50 mil na etapa 2, 3? Porque o range do mini dólar que eu estou gerando no setup base é muito grande. Chega até 300, 400 mil pontos. Então, eu preciso dessa garantia. Eu preciso pegar um range maior para otimizar um setup em cima disso, tá bom? Então, eu coloquei 50 mil pontos. Aqui eu coloco 3 mil pontos. Aqui eu coloco 1000 pontos de passo até 30 mil pontos. Pronto. Aqui eu quero o fator de incremento de 1.0, 0.1 até 2. Agora eu vou pegar aqui a etapa 3, aqui, o Max Trade aqui, de 3, 1 até 10. Beleza. Então já estou aqui, ó. Ó, o setup base está ficando legal. Agora a gente passa para a etapa 4 aqui, ó. Coloca aqui 50 mil pontos. Beleza? 50 mil pontos. Agora sim a gente coloca o passo aqui, ó. Tá vendo? Tá flegado aqui. Distância, ordem e retração. 3.000, 1.000 até 30 mil. Isso que nós estamos fazendo é criando um setup base. Agora eu venho aqui para fator incremento. Como eu estou usando multiplicação, coloco 1.0, 0.1 até 2. Beleza? É o fator de multiplicação. Max Trade. Coloco aqui 3, 1 até 10. Beleza. Tá igual, tá vendo? Ó? Agora vamos para a etapa 5 agora. Coloco mais 50 mil pontos aqui, pessoal. Beleza? 50 mil pontos. Aqui eu vou... Distância, ordem e retração. 3.000, 1.000 até 30 mil. Beleza? Perfeito. Então eu coloquei aqui, tá? Agora eu venho para o fator incremento lote aqui, ó. Eu venho 1.0, 0.10 até 2, ó, beleza? E agora eu venho aqui no Max Trade aqui, ó. Eu quero de 3 ordens no máximo, incremento de 1 até 10. Beleza? E agora nós vamos para a etapa 6. Da etapa 6 a gente tem o que? A gente pode mudar ela um pouco. Como eu coloquei 50 mil em tudo, agora aqui, ó, na etapa 3, porque o que acontece? A gente tem que somar aqui, ser inteligente. 50 mil mais 50 mil, 100 mil, etapa 2, tá vendo? Porque na verdade é 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Então nós geramos a somatória de 50 mil de cada etapa. Tá? Então, como eu tenho 5 etapas com 50 mil, então já foi 250 mil. Para garantir o fechamento da etapa 3, só a etapa 3 aqui nós podemos colocar 200 mil pontos. Tá? Beleza? 200 mil pontos. Máximo de distância de retração 3.000. Opa, pera aí, tá errado. 3.000, 1.000 até 30 mil. Beleza. Fator soma, vamos colocar 1, 0.10 até 2, tá? Max Trade, vamos colocar de 3, 1 até 10, tá? Ou aqui, vamos manter desse jeito aqui, porque é muitos pontos, tá? Ele está prevendo uma quantidade exorbitante, então aqui provavelmente, se precisar, ele vai abrir mais operações. Nós estamos falando de 10 operações, é muita coisa aqui, tá? Pronto, então essa parte referente às retrações já está todas flegadas. Você olha esses números aqui, ó, tá vendo os passos? São quantos passos ele vai dar em cada otimização. 28, 11, 8, 28, 11, 1. Tá vendo? Ó, 28, 11, 8 e aí vem. Agora nós precisamos fazer o quê? É otimizar o quê?
nós podemos otimizar aqui outras coisas aqui para você. Mas antes nós vamos o quê? Como nós vamos fazer uma otimização no setup base, essa negociação aqui, ó, você vai flegar ela para true, tá? Verdadeiro. Por quê? Porque eu quero que as negociações sejam só nas mudanças de candle. Eu quero forçar o robô a negociar só nas mudanças de candle. Beleza? Vamos otimizar agora um novo parâmetro aqui, que é o Profit. Aqui, ó. Marca ele aqui, ó. Você tem que flegar ele, tá? Os parâmetros que você for marcar, você tem que flegar. Veja que está todo flegado aqui, ó. Tudo que eu quero otimizar aqui, ó. Ó, tá com as flagzinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó, tudo flagizado, ó. Então vem cá. Aí eu vou colocar, como eu ando num dia 30 mil pontos, como eu ando num dia 70 mil pontos, então eu não posso trabalhar com 300 pontos de take profit. Aqui eu vou ter que colocar um lote mínimo aqui, um profit mínimo aqui, ó, de 3 mil, um passo de pelo menos 500 que seja, não, vamos colocar 500, vamos colocar 1000 mesmo, tá? Muita coisa, até 15 mil pontos, tá? Vamos deixar assim. 15 mil é muita coisa, vamos deixar até 10 mil. Vou fazer o seguinte, vou colocar 1000 aqui, ó, tá? 1000, pronto. 1000 pontos, passo de 1000 até 10 mil, pronto. Ativar Profit Max Rebaixamento? Sim, então nós temos que otimizar o Profit Max Rebaixamento, tá? Então eu venho aqui e otimizo ele. Eu quero colocar aqui 500 até 12 mil, por exemplo, 15 mil. Pronto, tá? Beleza? Então aqui, ó, tá aqui, ó, já marquei. Veja que aonde eu trabalho com pontos é tudo diferente de quando você trabalha no mini índice ou no Forex, porque eu estou falando de grande quantidade de pontos. Às vezes você vai ter um take profit aqui no dólar de 5 mil pontos. Se você coloca um profit de 5 mil pontos no Forex, nunca vai fechar a sua operação, vai gastar uns 20 dias ou mais, dependendo do ativo. Então não adianta, tá? Agora vamos otimizar também aqui, ó. Já otimizei o Max aqui, agora vamos otimizar esse aqui, ó, Total Profit. Deixa flegado, tá? Você coloca aqui 600 pontos, tá? Incremento de 600 até uns 12 mil pontos. Pronto, tá aqui. Opa, aqui é 600. Beleza, até 12 mil pontos. Agora vamos ver o que mais aqui que tem para otimizar aqui, tá? Não vamos mexer nada disso aqui por enquanto. Isso aqui você aprende com o tempo. E quando você aprender, você pode vir aqui e tentar otimizar alguma coisa à parte aqui. Hoje eu quero mostrar para você como que você faz um setup base, que você pode rodar uma otimização, vai gerar setup e você vai conseguir ter lucro com isso, tá bom? Então vem aqui, ó, tudo certinho, não vou mexer em nada, ok, tudo ok. Aí eu venho aqui, ó, que esse aí não precisa otimizar, agora vem parcial. Tá vendo aqui, ó, flag, eu quero ativar se fechamento parcial é bem-vindo ou não. Então ele começa com falso e vai testar verdadeiro. Ativa fechamento parcial rebaixamento, ele também começa de 0, incremento de 1 até 10%. E agora o Profit. O Profit nós temos que mudar aqui nesse caso, porque aqui o Profit está 50 pontos, 50 pontos, 500 pontos. Isso aqui no mini dólar não é nada, então nós temos que colocar aqui pelo menos 500 pontos, incremento de 500 e, por exemplo, 5 mil pontos, por exemplo. É desse jeito, você coloca assim, tá? Para ver se aparece alguma coisa legal. Agora vamos rolar mais para baixo aqui. Vamos ver onde mais tem otimização aqui, tá? Essa parte aqui, ó, de 5%, deixa eu ver, extra parcial, beleza, isso aqui é ótimo, tá? Então isso aqui tá certo aqui, ó. Ativar fechamento extra parcial, verdadeiro, no caso aqui ele é verdadeiro, porque esse tipo de setup aqui vai funcionar porque ele usa lote de 0.01, tá? Então você permite fechamentos de micro lotes. Então você pode deixar isso aqui com otimização só na primeira, igual já está aqui, beleza? Você não muda nada, porque isso aqui está falando DD e o resto aqui é percentual. Então deixa dessa forma aqui. Aqui a gente pula, aqui a gente pula também, ok? Vamos pular isso aqui. Pontos de stop loss. Você quer colocar stop loss na ordem? Se você quiser, você pode colocar aqui, ó,
Ó, stop loss direto na ordem, eu recomendo deixar falso, tá? Deixa falso, porque senão ele vai colocar stop loss na sua ordem, não vai rolar legal. E se você quiser colocar, eu não vou colocar porque eu não estou usando. Então, se você quiser usar um stop loss em pontos, você tem que pôr a quantidade de pontos que você quer otimizar. No caso do dólar, seria, por exemplo, stop loss com 2.000 pontos, por exemplo, incremento de 1.000 e até uns 40.000 que seja, tá? Por exemplo, aí você tem que colocar. Eu vou deixar desmarcado isso aqui porque eu não uso, tá? Realizar lucro total MT5 FAL, deixa quietinho. Realizar também não. Controle semanal também não mexe. Definir dia de fechamento também você não precisa, porque você pode ficar posicionado de um dia para o outro, tá? Não tem problema nenhum. E agora sim, agora a gente vai fazer umas otimizações aqui, ó. Eu deixo flegado ativar a média de apoio, tá? Período média de apoio eu quero também otimizar, tá vendo aqui, ó, tá marcadinho aqui, você tem que flegar. Então a minha tá otimizada de 10, com passo de 10 até 300, tá? Método, eu coloco ele do simples, tá? Até o linear 8, eu gosto de otimizar isso aqui também. Aplicar o preço, também tá flegado aqui, eu coloco close price até o right price, tá vendo aqui? Wait price. Analisar tipo de candle, pode deixar verdadeiro ou falso, só isso aqui, ó. Então eu fleguei aqui, ó, fleguei ativar a média, período EMA, método, aplicar o preço, tá vendo? E aqui eu digitei o que eu quero aqui, ó. Começa com a média, com período de 10 candles, incremento de 10 até 300, e aí vai, tá bom? Então vamos lá. Vem aqui agora, rolar para baixo aqui. Não precisa mexer nada nesses parâmetros, ok? Não precisa. E aí sim nós vamos otimizar o RSI. Você quer filtro RSI? Então você marca aqui, ó. Ativar filtro. Ele começa com falso e verdadeiro, tá vendo? RSI período, você flega, aí você coloca aqui também 10 períodos, incremento de 1, que é o passo, até parar de 30, ok? Pronto, então são esses dois parâmetros aqui também que você vai colocar no seu setup base, tá? Ok? Agora você vem aqui, ó, estocástico não mexe, média de apoio, filtro de apoio, MACD. Eu flego o MACD ativar verdadeiro ou falso, ativar filtro MACD percentual, né, flegado aqui também. Então se eu flego ele, eu coloco de 0, né, com 0.05 até 50, que seria o que? Ativar filtro MACD percentual. Isso aqui seria o que? Percentual de rebaixamento, tá? Qual o percentual de DD que você tem que você quer ativar? Então, se eu tiver com 5% de DD, ele vai ativar. E aí ele vai entrar em ação. Então, você vai utilizar só isso aqui, ó, só o DD aqui, ó, só esse aqui e o primeiro aqui também, ó. Tá vendo? Ó, tá flegado os dois. Beleza? Vamos rolar aqui para baixo agora. A gente pula isso, pula o break-even, deixa ele quieto aqui, que é bom, o break-even funciona bem, tá? Aí você pode otimizar também se quiser aqui, ó, presta atenção. Você quer configurar trail stop? Eu deixo habilitado aqui, ó, verdadeiro ou falso, para ele ver se eu quero que ativa ou não, e se ativa, em pontos qual que seria. Então aqui eu coloco aqui 2.000 pontos. Isso aqui eu coloco 1.000 até uns 5.000 aqui que seja. Pode começar com menos aqui, pode começar com 500 aqui. 500 até 5.000 pontos, né? Deixa aqui para você testar o trail stop, tá bom? Beleza. Rola para baixo aqui mais um pouco. Não mexe nada nisso de hora, por quê? Porque você pode negociar, no caso da 4XC, você pode negociar qualquer horário, no Forex também qualquer horário e outros corretores. Se for na B3, aí você precisa configurar a sua faixa de horário aqui, tá? Você coloca aqui o que você quer ativar. Você ativa a faixa de horário 1, uma vez que você ativa a faixa de horário 1, você coloca hora inicial, minuto inicial, hora final e minuto final, só isso. Aqui, se você quiser otimizar dias de negociação, domingo não.
Segunda, terça, quarta, fica a critério seu. Eu vou deixar desmarcado, por quê? Porque ele pode me dar ótimas otimização, porém você negocia 2 vezes por semana. Aí não dá. Então a pessoa vai querer mais vezes e aí vai ficar me perguntando por que não gerou resultado. Então eu estou dizendo para você que você pode aqui, ó, otimizar. Ele já vem ativo por padrão, tudo verdadeiro. Tá vendo? Ó? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tudo certinho aqui, tá? Vamos rolar mais para baixo aqui. Limite de capital, isso é importante, tá? Qual o saldo da sua conta? Vamos supor que você tem na sua conta um saldo. Vou dar aqui o exemplo para você aqui. Ó. Vamos supor que você fala assim, você não vai colocar aqui, porque na otimização você coloca o dinheiro que você quer usar. Mas vamos supor que a sua conta tenha $25 mil ou $25 mil, tá? E você fala assim, olha, eu quero usar meu limite de capital, tá? Somar o lucro do limite, eu quero somar 100% do lucro que eu ganhar com essa estratégia, 100% aqui, então eu estou ativando. Aqui eu ativei o limite de capital, eu estou falando que eu quero somar todo o lucro que essa estratégia, depois de otimizada, gerar para mim no meu gráfico real, 100% do lucro, e eu quero que o limite de capital seja em valor. Eu venho cá e coloco assim, ó, falso, e aqui eu determino o valor. Qual o valor? Você pode sim, minha conta tem $25 mil, mas eu quero usar só $5 mil nela para otimizar. Então você pode fazer isso. Eu vou deixar aqui porque é uma coisa que eu uso bastante, tá? Então você pode deixar. Não vou nem colocar 5 mil, mas eu vou colocar 2 mil aqui, por exemplo, $2 mil, tá? Aí você coloca o que você quiser. Na dúvida, é só você colocar esse parâmetro igual eu estou mostrando aqui, ó. E aí você define, tá? Ativa limite de capital, verdadeiro. Somar lucro do limite de capital, verdadeiro. Percentual do lucro a utilizar limite de capital, quero todo o lucro, 100%. Limite de capital em percentual, falso. Limite de capital em valor, então eu digito o valor que eu quero. Beleza. Feito isso, essa parte não vai utilizar, mas eu já configuro ela. Aí eu venho aqui, ó. Rolo para baixo. Ok? Aqui, ó. Tô rolando, não mexo em nada nisso aqui. Quero ativar as linhas de preço médio? Quero. Eu acho interessante ter isso aqui no gráfico, tá? Você ativa as linhas de preço médio e de take profit. Fica visual. Quando você colocar o robô para rodar, ele vai ficar com as linhas visuais. Quais linhas? Essas aqui, ó. Tá? Se você tiver aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Essas linhas aqui ele coloca, ó. Tá vendo? A vermelhinha, azul, tá? Então é importante isso aqui. Então eu deixo verdadeiro, tá? Rolo para baixo aqui agora. Agora sim. FIMAT. Por que FIMAT? Porque eu otimizei aqui em cima, ó. Eu quero FIMAT. Se eu quero a FIMAT, então agora eu tenho que chegar aqui na FIMAT e resolver isso. Então eu vou vir aqui e vou configurar a minha FIMAT como eu quero, tá? Beleza. Eu recomendo você vir aqui mudar para quântico, tá? O que é quântico? Ele vai fazer uma análise quantitativa para pegar o início da FIMAT. Que seria o quê? A primeira operação tem uma propensão mais de compra ou de venda, então ele já vai me deixar o último canal ali montado no sentido que é mais tendencioso a acontecer. Isso aumenta seus lucros, pelo menos se você estiver negociando com vários ativos. Definir manualmente? Não. Nada disso. Por quê? Porque eu quero utilizar, então não vou definir nada manual. Tá? Também não mexo nessa parte aqui, porque esses 4 parâmetros aqui, ó, são para configurações manuais. Então você que vai operar arrastando o robô para o gráfico e você quer definir os seus canais manualmente, aí você define. É o cara que já conhece a regra lá da FIMAT e aí quer aplicar aqui como mostra lá. Então não é o nosso caso, nós queremos otimizar. Então eu pulo isso aqui. Período análise. Eu posso colocar no diário, mas eu já asseguro para você que no semanal você tem mais resultado. Tá? Então eu deixo sempre no semanal. Distância mínima do canal, eu deixo do jeito que está e aqui eu ativo, ó, True. Porque eu vou usar isso aqui, ó, definir canal dinamicamente? Sim. Aí agora eu vou aqui, ó, eu venho otimizar aqui, ó, aqui eu vou otimizar esse. Eu começo com 1%, até 15% que seja, tá? Então vem cá, ele vai definir isso aqui automaticamente para mim. Ele vai pegar no semanal, vai fazer os cálculos de range, tudo, e ali ele vai selecionar para mim o tamanho do canal ideal para eu usar
no mini dólar no caso, ou em qualquer ativo que você quiser, tá? Então tá aqui. Limite stop diário. Então tá, eu quero otimizar também. Começa com 1, passo de 1, eu permito até 5 stop, né? Vamos supor que se você tem isso, ele para de negociar. Beleza, tudo bem. Quando eu falo stop, seria uma ordem negativa, ou 2 ordens negativas, ou 3 ordens negativas, mesmo que seja fechada no ciclo do preço médio. O que é o preço médio? Eu abro uma operação de compra, aí o preço de repente começa a cair, em determinado ponto o robô analisa e fala, vou fazer outra compra aqui. Então ele comprou. Aí de repente o mercado continua caindo um pouco, ele faz a terceira compra. Quando ele volta, as 2 últimas ordens fecham no lucro para assumir o prejuízo da primeira. Então aquela primeira de prejuízo contaria um stop, tá? É isso que eu estou falando. Então você vem aqui, ó, tá ok. Tamanho candle de entrada, cara, isso aqui você pode marcar aqui também, tá? Começa com 0, isso é pontos, tá? Então você pega aqui um candle aqui de 1000 pontos, incremento de 1000, opa, e 0, incremento de 1000 até, por exemplo, 10.000 pontos, por exemplo. Beleza, tá aqui. Então tá aqui a otimização. Fibonacci Candle Análise no Mesh, Fibonacci Stop Loss eu não uso porque eu prefiro usar Take Profit, então não vou usar Stop Loss aqui, também não mexo nisso. Travar no 0 a 0 também não mexo porque eu estou usando preço médio, tá? Fibonacci Movimento Stop também não, nada, então aqui tá certo. Então da Fibonacci, os parâmetros que eu precisava otimizar são esses, tá? Então eu otimizei o que eu quero aqui, ó. Tem esses parâmetros aqui que eu quero otimizar, ok? O que eu faço aqui agora? Eu vou verificar se tem mais parâmetros para otimizar. Tem aqui, ó. Que são os da preço médio, que aí são os da... Eu preciso desmarcar isso aqui, ó. Cruzamento de média eu não vou usar, então eu vou... Como eu estou usando a Fibonacci, então eu estou desmarcando. Provavelmente, no seu setup aí, se você pega um setup cru, não vai ter marcado. Mas se você, por exemplo, já tiver carregado um setup do mini índice aí, ele vai ficar com vários flags marcados, mas aí você precisa assistir esse vídeo para você entender o que eu estou fazendo. Aqui eu desmarquei porque eu não vou otimizar isso, eu não estou usando isso. Então daqui para baixo, provavelmente eu não vou ter mais nenhum parâmetro marcado. Por quê? Porque para baixo não me interessa. Os parâmetros que eu quero otimizar estão aqui, ó. Ó, estão todos marcados aqui, ó. Então eu criei aqui um setup base da Fibonacci, tá? Por ser Fibonacci, eu fiz as configurações todas que eu queria e ainda vim aqui na Fibonacci. Cadê aqui? Eu vim aqui na Fibonacci e ainda fiz os ajustes que eu quero aqui. Ah, Flávio, e se eu escolher cruzamento de 2 médias? Se você vem aqui, ó, no modo de negociação, escolhe cruzamento de 2 médias, aí você deveria otimizar os parâmetros de cruzamento de 2 médias. Aí você viria aqui embaixo, aqui, ó, abaixo da Fibonacci aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí você viria aqui, ó. Você teria que otimizar esses parâmetros aqui, ó. Ó, você teria que otimizar média menor, esse aqui, tá? Esse outro aqui, esse da média menor aqui. E aí vem esses aqui, tá? Então isso aqui são parâmetros que você... deslocar não. E aí são parâmetros que você otimizaria da média móvel, do cruzamento de média móvel. E aí você definiria qual análise que eu quero. Eu quero a média maior de tanto até tanto, quero a média menor começando com 3 períodos, incremento de 5 até 50 e vai. E aí você vai fazendo isso, tá? Então aqui agora nós fizemos um setup base aqui pro mini dólar, que se você tiver, por exemplo, na Derive, você tem que fazer para Derive. Ah, eu estou usando índice sintético. Então você vai na Derive e faz a otimização na Derive do jeito que eu estou mostrando aqui. Então aqui agora eu tenho um setup base. O que eu faço isso aqui? Eu vou ter que talvez fazer alguns ajustes, tá? Então eu vou salvar esse setup base aqui. Eu venho aqui e salvo aqui para mim o setup base que eu quero. Eu venho aqui, ó, setup base. Aí eu venho aqui, ó. WDO. Aí eu venho aqui, ó. Eu salvo o setup aqui, ó. WDO, tá? Fibonacci, por exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo.
Ok. E aí, como que eu faço uma otimização? Eu venho aqui, ó, tá? Clique em otimização, que eu já cliquei, tudo certinho, tá? Defina aqui o meu valor de 2.000, que é o que eu já tinha colocado aqui, beleza? WDO, tudo certinho, M15. E aí aqui, ó, eu vou fazer a otimização que eu quero. Cadê aqui? Marquei errado. Isso. E vou fazer. Se determinou o período tudo certinho, aí eu vou clicar aqui agora, só para garantir a otimização. O setup já está com tudo marcado que eu quero. E aí eu vou clicar em iniciar o teste. Isso que nós acabamos de fazer aqui é um setup base. Tá? É você sair marcando, determinando a quantidade de pontos que você quer utilizar, entendeu? E isso é importante de você entender e enxergar, entendeu? Deixa ele rodar aí um pouquinho, tá? Lembrando que a otimização demora um pouco, tá? É importante você esperar, tá? Os resultados irão aparecer aqui para você no decorrer que for sendo achado algum resultado. Não precisa você ficar olhando as coisas aqui, você precisa ficar simplesmente esperando até que apareça resultados aqui para você, tá? Isso é importante, que pode demorar, tá? E é assim que funciona, não tem o que fazer, tá? E aí a gente tem que aguardar, tá? Agora deixa eu ver aqui, resultados, deixa eu ver, com certeza deve ter algum filtro aqui, ó. Quer ver? Aí tá aí, ó. Tá? É porque por enquanto não apareceu resultados legais ainda, então você precisa esperar. Aí tá aí, ó, tá aparecendo, tá vendo, ó? E aí é um setup base. Nós criamos um setup base aqui agora, tá? Acabamos de criar um setup base. Neste exemplo que eu usei aqui, eu fiz para o mini dólar, mas você pode fazer os mesmos passos em qualquer ativo. Então esse vídeo aqui agora é para você aprender. Então você precisa tirar um tempo, se precisar, ficou com dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, porque assim, uma vez que você aprender, acabou. Você otimiza para qualquer coisa que você quiser, tá? Então a otimização ela é feita desta forma. A geração de um setup base é feita desta forma. E aí o que acontece? Agora é só você esperar um pouco. Tá vendo aqui, ó? Tá indo, ó. Deixa rodar aqui que os resultados vão aparecer devagar para você aqui, tá bom? E aí, claro, você vai fazer a escolha que você quiser, usando, né, da melhor forma que você quiser, o resultado que será mostrado aqui, porque nos passos de instalação do Cetus Pro, tá, eu mostro detalhadamente como que você seleciona um setup, olhando o índice Sharpe, olhando o menor rebaixamento, olhando várias coisinhas, detalhes que vão te ajudar na escolha, tá, para que você possa tomar uma decisão e usar o setup, tá bom? Então assim, essa aula aqui agora, pessoal, teve o objetivo disso, o objetivo de te mostrar como que eu gero um setup base. Então o objetivo dessa aula é te ensinar a gerar um setup base. Então nós percorremos aqui os parâmetros aqui, marcamos os parâmetros que a gente quer marcar, e aí sim nós fazemos o que? Nós pegamos, salvamos o setup e agora pedimos para rodar ele. O teste vai demorar um pouco, é normal demorar, tá? Os resultados vão aparecer aqui, não se preocupa com isso aqui, ó. Isso aqui não adianta, o teste está rodando, é normal e vai aparecer resultados aqui para você, tá vendo? Ó? Não se preocupa com isso aqui, ó. Tá? Generic, pass, teste, critical, runtime, isso aqui você não preocupa não, tá? Deixa quieto isso aqui, não se preocupe e deixa rodar aqui para você ver, tá bom? Os resultados vão aparecendo aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Faça essas otimizações aqui, tá? E claro, né, nosso trabalho aqui sempre é melhorar a ferramenta, tá? E tudo que possa acontecer assim, de algum erro, algum detalhe, a gente ajusta. Isso aí pra gente é fácil, a gente faz as correções necessárias, mas hoje você gera um setup base desse jeito que eu mostrei para você aqui, tá? E agora você tem que aguardar o teste correr para você escolher um resultado, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.